Alô amigos primatas, aqui é mais um vídeo meu do canal História Ciência. Eu tinha comentado que iria parar por um tempo de postar vídeos, porém eu senti a necessidade de postar esse que vai fugir um pouco do seriado que eu vinha fazendo, dos Pensadores da História, mas que eu julguei importante falar nesse momento de dificuldade de entendimento da leitura política, não só no Brasil, como fora do Brasil, e de questões mais sociais e pessoais mesmo. Primeiramente, eu gostaria de chamar a atenção de como a humanidade ela pode, e ela tem feito isso, se perder em sua mais lealdade, em sua mais racionalidade, ou até mesmo em sua mais alta espiritualidade, quando você se apega demasiadamente a uma ideia ou a um grupo. Isso é independentemente do seu posicionamento, ser de esquerda ou de direita. Se você é ateu, cristão, judeu, budista, muçulmano, hinduísta, tanto faz. Independentemente disso, é a questão do apego exagerado àquela ideia, àquele grupo. O ser humano ele faz parte dos primatas, assim como os orangotangos, os chimpanzés, né, os macacos. O ser humano ele é um tipo de primata. Ele é um mamífero, como outros animais são, como o gato, o cachorro, mas ele é muito próximo dos primatas, né? Ele é um primata na realidade, só que diferente dos demais, ele tem a capacidade de raciocínio lógico e de atribuir um significado cultural. E aí tem as diversas sociedades humanas com seus diversos aspectos culturais e sociais. Uma diferença boba, mas que influencia nessa questão cultural, por exemplo, se nós pegarmos aqui o Brasil e os Estados Unidos, por exemplo. Ambos são do Ocidente, ambos são do continente americano. Porém, você vê que o futebol no Brasil ele é um sucesso muito forte entre o público masculino. E sim, teve sucesso entre o público feminino, agora está tendo mais, mas porém teve uma predominância do sexo masculino. Né? Tanto é que tem mais títulos, tem mais divulgação na mídia, etc. Já nos Estados Unidos, o futebol que nós conhecemos, o futebol tradicional, ele é um sucesso muito grande entre o público feminino. Tanto é que sempre esteve entre as melhores seleções do mundo, a seleção estadunidense feminina. Já o futebol masculino não começou a se destacar agora, mas ainda é muito pequeno. Em compensação, o futebol americano lá é um sucesso entre o público masculino, já o público feminino é muito pouco. Se você tiver amigo americano, você pode perguntar isso a ele que ele vai te confirmar. Mas esse não é o que eu quero falar aqui no vídeo. É a questão do apego exagerado às ideias. Então, a Europa, em especial o continente europeu, ele viveu ao longo de sua história apegos exagerados, apaixonados por várias ideias. Então, a gente teve o apego ao cristianismo, tanto ele católico como protestante, a ponto de fazer uma forte perseguição a povos de outras religiões e até dentro da sua própria religião, se você não tivesse 100% fiel aos preceitos, não ditos por Jesus ou os apóstolos, mas ditos pela igreja. Né? A Europa também viveu uma crise, na verdade ela vem vivendo uma crise de identidade, porque ao longo da história ela sempre exportou a sua cultura. Então, se nós pegarmos o século XIV, o século XV até o século XIX, o século XX com as imigrações espanholas, italianas, portuguesas, não só para o Brasil, mas para a Argentina e outros países do continente americano, teve também italiana e alemã, de exportar sua cultura, o seu modo de vida a outros lugares. Então, por exemplo, desde as grandes navegações a essas imigrações do século XX, os europeus trouxeram para as Américas, para a África, para a Ásia, muitas das suas características, do seu modo de pensar. Então, por exemplo, a cultura brasileira e a cultura americana, lá nos Estados Unidos, com essa diferença que eu falei nesse aspecto esportivo, mas a gente herda muito do quê?
da influência europeia, tanto na questão religiosa como na questão filosófica. Tanto é que nós trabalhamos mais o que? Os filósofos ocidentais. Agora é que está começando um estudo sobre filósofos do Antigo Oriente, né, da China, como Confúcio, né, Siddhartha e outros pensadores. Mas a Europa, ela vive essa crise da identidade e isso agora está repercutindo no novo mundo, no continente americano. E eu destaco em particular aqui o Brasil. Nós temos um problema grave aqui no Brasil, é que as pessoas querem que você concorde exatamente com tudo o que elas estão falando. E infelizmente, ou felizmente, melhor dizendo, isso nem sempre é possível. Por quê? Porque querendo ou não, eu e você vamos ter divergências. Então eu e você podemos ler o mesmo livro, a mesma quantidade de vezes, com o mesmo professor nos orientando, mas eu vou ver uma coisa que você não vai ver, e você também vai ver coisas que eu não vou ver. O que isso é perfeitamente natural. E quando se forma um grupo de estudos, um grupo de debates, é justamente para juntar essas ideias e ver quais são úteis e quais não são úteis. Nesse livro de Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Humano, Demasiado Humano, eu acho interessante aqui na página 207, se for na editora Scala, nessa edição de bolso, aqui na página 207, quando tem um dos subtítulos, Livros que ensinam a dançar e pensamentos inacabados, é quando ele destaca a capacidade da pessoa saber escrever o que ela está passando. Porque se você não souber escrever ou falar, pode levar o seu leitor, o seu ouvinte, a um entendimento errado daquilo. Eles chamam levar o seu ouvinte às trevas, né? Então, por exemplo, há um grave problema aqui no Brasil, por exemplo, se você adere a um pensamento de esquerda, porém você faz algumas concessões, por exemplo, no caso do uso de drogas. Há na esquerda uma discussão da liberação das drogas. Outros dizem da liberação da maconha e não de outras drogas. E há aqueles, assim como eu, que é contra a liberação das drogas e sim, eu sou a favor da liberação da leitura, né, dos livros. Você ler, estudar, aprender, aí sim você vai ter menos necessidade de recorrer a essas coisas. Na direita geralmente é mais comum esse pensamento conservador nesse sentido em relação às drogas. Porém na questão da direita eu também tenho divergências quanto à questão de se prender muito do seu discurso a valores religiosos. Não que a religião, ou que você não deva ter religião, ou que a religião é irrelevante. Pelo contrário, a religião ela tem muita importância, tanto na questão da produção filosófica, como na produção cultural de um modo geral. A gente não pode esquecer que muitos dos filósofos que nós temos do Ocidente, considerados os maiores mestres da filosofia, dos maiores, né, são de origem cristã, como Santo Agostinho e Tomás de Aquino, dentre outros, né? Esses são os mais conhecidos. Mas muitas vezes você prende o seu discurso político a um valor religioso, o que é errado. O que não quer dizer que você tenha que abrir mão de sua convicção religiosa. Aí por parte da esquerda, não é toda a esquerda, mas parte da esquerda meio que querendo trazer a obrigatoriedade de você abrir de mão da sua religiosidade, o que é errado. E quando você faz um trabalho de história, ou um trabalho de sociologia, ou um trabalho de antropologia, principalmente história e antropologia, você tem que levar essa questão religiosa. Você não pode fazer um julgamento baseado em sua convicção da realidade. Quando você vai estudar as culturas, sejam elas quilombolas, indígenas, seja uma comunidade religiosa cristã, protestante ou católica, ou uma comunidade judaica, né? Vai lá na sinagoga entender mais como é o judaísmo e como não é o judaísmo, por exemplo. Você vai levar a interpretação do seu fiel, você vai descrever do seu fiel, digo, do seu objeto de pesquisa, o grupo, as pessoas que você está estudando. Você não vai fazer, impor a sua visão no trabalho. Outra coisa também que eu chamo a atenção é que muitas das vezes o anseio pela verdade, a busca pela verdade, que é justo, que é nobre, mas o anseio exagerado por isso traz aquela falsa ideia
de que eu pertenço ao grupo da verdade e o outro pertence ao grupo da mentira. O que, se você for analisar tanto do ponto de vista filosófico como do ponto de vista histórico, a verdade ela é sempre uma incógnita, porque sempre vai surgir mais perguntas. À medida que você alcança uma resposta, vai surgir uma outra pergunta em cima daquilo. Então, por exemplo, nesse livro Europa, de Zygmunt Bauman, né, vou deixar aqui a capa detalhada para vocês, ele não só trata essa questão que eu falei anteriormente da crise que a Europa vem sofrendo, que antes exportava cultura e hoje vem trazendo, ela vem trazendo não, os outros lugares do mundo, como a Ásia, as Américas, vem trazendo para a Europa a cultura, a difícil aceitação que nós temos em ouvir a voz contrária. Então, por exemplo, temas como aborto, drogas e tudo mais, por mais que você já tenha uma opinião concretizada, uma opinião de quem realmente analisou, de quem pensou pelo tema, não um achismo. Mas também saber ouvir o outro lado e saber também que nós já temos uma Constituição falando sobre parte dessas temáticas. Então não adianta você querer passar por cima da Constituição. Então, por exemplo, se você é contra o aborto, você querer proibir o aborto de todas as formas, sem levar em considerações de abuso sexual ou de risco de vida da mulher, né? E também você que é totalmente que você defende a bandeira do aborto, ser totalmente a favor, sendo que há aquela questão também de uma ética, vamos pensar assim, da questão da responsabilidade, né? Então, por exemplo, sei lá, você sai com a namorada aí e engravidou. Então, seria uma forma de precaver a questão da quantidade da população, porque você não teve condições de sustentar. Mas assim, preservativo é uma coisa bem barata, né? Você acha até de graça. Então, vale pensar na questão da sua responsabilidade, né? E da sua parceira sobre isso. Bem, era só isso. Eu espero que o vídeo não tenha sido muito chato nem muito longo. Curtam a página do Apoia-se, a página História Ciência no Facebook. Me sigam no Instagram, Ricardo História Ciência. E obrigado.